Sabe, quando se fala de quaresma, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é o que é que eu vou cortar? Né? Chocolate, redes sociais. Mas e se por trás disso existisse uma arquitetura espiritual muito, mas muito mais profunda? É justamente essa estrutura que a gente vai explorar agora. Pois é, a pergunta que fica no ar é essa: será que a quaresma é só um grande teste de força de vontade que dura 40 dias? Bom, a resposta curta é: de jeito nenhum. A tradição aponta para um propósito muito mais transformador. Então, vamos mergulhar fundo para entender que propósito é esse. Para a gente começar a entender a quaresma de verdade, a primeira coisa é, digamos assim, acertar os nossos relógios. Porque, do ponto de vista espiritual, nem todo tempo é igual. A chave para entender isso está numa distinção que os gregos antigos faziam. Eles tinham duas palavras para tempo. De um lado tem o Cronos, sabe? É o tempo do relógio, o tic-tac, os dias passando no calendário, o tempo que a gente mede. Mas do outro lado tem o Kairos. E aqui a coisa muda de figura. Kairos é um tempo qualitativo, um momento especial, oportuno. Pensa assim, é como a estação certa para colher uma fruta, quando ela está no ponto. A quaresma, então, não é Cronos, ela é Kairos. Um tempo denso, sagrado, um convite para abrir espaço e perceber a ação divina de um jeito diferente. Então, o ponto todo é este. Esse tempo especial, esse Kairos, tem um objetivo muito claro, que é o de preparação. Mas ok, preparação para quê exatamente? Bom, essa preparação nos leva direto para o coração pulsante, para o centro de todo o ano litúrgico. E esse centro é o Tríduo Pascal, aqueles 3 dias que marcam a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. É um evento central. Absolutamente tudo no calendário cristão gira em torno desse núcleo. E para visualizar isso, tem uma analogia que é bem bonita. Imagina o tríduo pascal sendo o corpo de uma borboleta. E a partir desse corpo se abrem duas grandes asas. De um lado, a gente tem os 40 dias da quaresma, que é a asa da preparação. E do outro, os 50 dias do tempo pascal, a asa da celebração. Percebe a lógica? A quaresma é justamente o caminho que nos conduz até esse centro vital. Ok, beleza. Se a quaresma é uma preparação, então ela está nos preparando para alguma coisa. Talvez para combater algo, certo? Exato. A tradição vê a quaresma como um tipo de remédio para uma condição espiritual bem específica. E essa passagem bíblica da primeira carta de João nos dá o diagnóstico. Ela aponta para 3, digamos, desordens espirituais que a teologia vai chamar de concupiscências. É um nome um pouco complicado, mas a ideia é simples. São como os grandes apelos do mundo, aquelas forças que nos puxam para longe de um foco em Deus. O objetivo aqui, então, vai além de simplesmente evitar o pecado. A ideia é deixar de ser mundano. É uma mudança de chave, sabe? É redirecionar o que nos move. Sair da lógica do mundo para poder entrar na lógica de Deus. Certo. Então, se a gente já tem o diagnóstico, qual é a receita, qual é o tratamento para essa condição? A tradição cristã nos dá 3 ferramentas, olha, super poderosas e que foram testadas ao longo dos séculos. E essas ferramentas são o jejum, a esmola e a oração. Agora, à primeira vista, elas podem parecer meio desconectadas, né? Mas é aqui que está a genialidade da coisa. Cada uma delas é um remédio específico para um daqueles apelos do mundo que a gente viu. Então, agora, vamos juntar as peças. É aqui que toda a beleza e a lógica dessa arquitetura espiritual da quaresma ficam claras. Isso aqui é basicamente o mapa do nosso treino quaresmal. Olha só a correspondência direta. Para cada problema, para cada apelo do mundo, existe uma solução, um pilar quaresmal específico para combater aquilo. É o sistema perfeito que combina diagnóstico e tratamento. Vamos ver cada um desses pares de perto. Primeiro, a gente tem a tal da concupiscência da carne. O que é isso? É quando a nossa alma fica meio que refém dos instintos do corpo. Aquela busca sem fim por conforto, por prazer e a fuga de qualquer desconforto. Aí entra o jejum. E olha, jejum não é castigo. É um jeito de treinar a alma para dizer: ei, quem está no comando aqui sou eu, não os meus impulsos. É sobre colocar a casa em ordem, por dentro. Depois vem a concupiscência dos olhos. Isso se manifesta hoje em dia como aquele desejo insaciável de ter, de possuir, de consumir. A nossa cultura, vamos combinar, alimenta isso o tempo todo, né? O eu quero, eu preciso. Bom, o antídoto para isso é a esmola, a generosidade de dar. É o que quebra o feitiço do consumismo e treina o nosso coração para se desapegar das coisas.
E por último, o orgulho ou a soberba da vida. Essa aqui talvez seja a raiz de tudo. É aquela ilusão de que a gente é autossuficiente, sabe? A crença de que a gente se salva, que não precisa de Deus. E qual o remédio para isso? A oração. Porque orar é o ato de humildade por excelência. É se colocar diante de Deus e reconhecer: olha, eu preciso de ajuda. Sozinho não vai dar. E esse modelo de batalha espiritual não foi inventado ontem. Na verdade, ele vem lá da Quaresma original, os 40 dias que Jesus passou no deserto. Pensa bem, as 3 tentações que ele sofreu batem exatamente com os 3 apelos do mundo. A tentação do pão é a concupiscência da carne. A tentação dos reinos do mundo, concupiscência dos olhos. A tentação do templo, soberba da vida. A jornada da Quaresma, no fundo, é um convite para a gente imitar essa jornada dele. Então, fica muito claro, né? A Quaresma não é para ser um tempo de aguentar firme passivamente até a Páscoa chegar. Pelo contrário, é um tempo de ação, de engajamento. É um treino, uma batalha espiritual consciente, onde se usam ferramentas específicas para lutar pela nossa liberdade interior. E essa frase resume perfeitamente a dinâmica da Quaresma. Algo deve morrer em nós para que algo novo possa nascer. O jejum, a esmola, a oração, nada disso é o objetivo final. São só os meios. O meio para a gente deixar morrer esse nosso eu mais mundano e apegado, para dar espaço para que algo novo e mais verdadeiro possa nascer. Então, a grande pergunta da Quaresma, no fim das contas, não é do que eu vou abrir mão. A pergunta de verdade é o que precisa renascer em mim. O foco não é naquilo que a gente suporta, mas naquilo que pode ser transformado. O objetivo não é a resistência, é a ressurreição. E essa é a verdadeira profundidade, o verdadeiro convite desse tempo.